Olá, mulheres, aqui é a Deliane Coelho e hoje iremos ler o capítulo 5, A Cruz como Espada. O sangue está relacionado ao que fizemos, enquanto a cruz trata de quem somos. O sangue desfaz nossos pecados, enquanto a cruz vai de encontro à raiz da nossa capacidade de pecar. Quando se pensa na cruz de Cristo, sem dúvidas muitas palavras vêm à mente, mas a espada provavelmente não é uma delas. Ainda assim, acredito que a cruz tem o poder de falar de maneiras diferentes a cada uma de nós ao longo dos diferentes períodos e constantes mudanças da vida. Então, vamos parar por um minuto e pensar no que a cruz atualmente significa para você. Certa vez, durante a época da Páscoa, propus uma pergunta aos meus seguidores em meus canais de mídia social, que dizia: em uma palavra, o que a cruz significa para você? Fui abençoada com um dilúvio de resposta. A coleção de palavras usada para descrever a cruz incluía amor, graça, liberdade, perdão e redenção, e se estendia até Jesus, vida, misericórdia, sacrifício e senso de grande gratidão, com muitas outras belas definições além das palavras que listei aqui. Primeiro, apresso-me em dizer que não existe uma palavra, uma definição única para a cruz. A cruz construiu pontes sobre o abismo entre o céu e a terra para reconciliar Deus e a humanidade e continuou operando para transformar o que parecia ser uma derrota horrível em um triunfo impressionante. Essa inspiradora esperança de transformação atravessou os séculos. Nenhuma outra vitória foi convincente a ponto de alcançar e iluminar a história da humanidade envolta pelas trevas, enquanto ao mesmo tempo estendia seus raios em direção ao futuro. Portanto, duvido que a amplitude e o significado de tudo o que aconteceu na cruz possam ser, em algum momento, capturados e contidos por palavras terrenas. Além disso, a vitória da cruz foi mais do que atemporal, ela foi eterna. Feche os olhos por um momento e imagine a cruz de madeira. Quero que você veja aquilo que uma vez foi uma linda árvore cheia de vida ser agora transformada em um instrumento de morte, sem vida. Despida de todos os galhos e da casca, a madeira morta é rudemente talhada e estilhaçada. Os pedaços ásperos são artificialmente ligados para formar a cruz de madeira e, quando erguida, ela aparece estranhamente com uma espada com sua ponta fincada no chão. Agora imagine Jesus, o Verbo feito carne e Filho glorioso de Deus, com o corpo nu e machucado, esticado ao longo dessa horrenda lâmina da espada. Prego de cerca de 22 centímetros ancora suas mãos ao guarda-mão da cruz. E por trás da cabeça do nosso mestre está o cabo da espada de madeira. Talvez, no céu, cruzes e espadas signifiquem a mesma coisa. Assim como Adão roubou o fruto de uma árvore proibida e fez tudo dentro dele morrer, Jesus em uma árvore estéril e então se tornou seu fruto, para que todos que nele pudessem viver. Recentemente, enquanto eu estudava o livro de Hebreus, encontrei algumas palavras familiares que passaram a ter um novo significado, mais profundo. Após minha curta expedição ao mundo das espadas, quando Deus fez sua promessa a Abraão, ele a levou a cabo, pondo a própria reputação em jogo. Deus, como garantia de suas promessas, deu sua palavra, uma garantia sólida como a rocha. Deus não pode quebrar sua palavra e, como sua palavra não pode mudar, sua promessa também é imutável. Hebreus 6:13. À medida que li esse versículo, uma imagem vívida se refletiu na janela da minha mente. Eu não via mais a cruz como uma rude árvore da morte. Em vez disso, ela parecia uma espada de madeira com sua ponta cruel fincada em terra árida. Eu vi o corpo de Cristo esticado na lâmina da espada. Seus braços estendidos estavam abertos sobre o guarda-mão, como se mesmo na agonia da morte, sua obediência recebesse com prazer a todas nós.
O que mudou meu pensamento foi o estudo que fiz sobre espadas e suas terminologias, o qual trouxe um novo entendimento da expressão a cabo. Antes da minha pesquisa, eu pensava nessa expressão apenas em termos de significado figurativo, o que quer dizer até o fim completamente e nada faltando. Mas agora entendo que existe também um significado literal para a cabo, porque a palavra cabo refere-se à anatomia de uma espada. O cabo é onde está o punho da espada, o que começa onde a lâmina termina. O cabo inclui o guarda-mão da espada, o pomo e o punho. Quando unidos, todos esses componentes são conhecidos como punho. Quando uma espada é inserida no oponente até o punho, existe pouca chance da vítima escapar da morte. A lâmina só será retirada quando o adversário sentir que a vitória é certa. Penetrar alguém até o punho é um movimento cruel feito por um oponente agressivo que gosta de ver de perto a dor de sua vítima. O agressor está certo da vitória porque fechou completamente a distância entre eles. Não existe mais uma distância segura entre o inimigo e ele. Ao entregar seu filho Jesus, Deus usou a cruz como uma espada para matar a hostilidade que havia entre Deus e o homem. Na cruz, Deus manteve a sua promessa a Abraão até as últimas consequências. Quem foi o responsável pela cruz? Com frequência escuto as pessoas dizerem que Satanás crucificou o Senhor da Glória, mas a parábola a seguir revela algo tragicamente diferente. Ela começa com uma história de um mestre de obras que plantou uma vinha, cercou, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a alguns lavradores. Quando a época da colheita chegou, ele enviou seus servos a quem os lavradores bateram, mataram e apredejaram. Então o Senhor enviou mais servos, e esses foram torturados e mortos também. Finalmente o mestre enviou seu filho na esperança de que os lavradores o respeitassem e entregassem a ele o que era devido. Observe quem são os personagens à medida que a história se desenrola. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: "Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança." E agarrando-a, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: "Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que remetem os frutos nos seus devidos tempos." Perguntou-lhes Jesus: "Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó." Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Nessa parábola, Deus, o Pai, é o Mestre. Os profetas e reis da antiguidade são os servos enviados. Jesus é o Filho, e os sacerdotes e fariseus são os lavradores. Mais tarde, à medida que esses eventos foram desdobrados, Jesus lembrou aos seus discípulos o que estava prestes a acontecer. Isaías e Davi profetizaram que o povo escolhido de Deus mataria seu filho unigênito. Os líderes religiosos pensaram que, matando o Filho de Deus, eles conseguiriam roubar sua herança. Em 1 Coríntios 2:8 nos diz: "Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória." O que pegou de surpresa todo e qualquer governador daquela época? Eles não podiam ver o poder transformador e triunfante da cruz?
Essa definição de governadores pode dizer respeito a qualquer tipo de poder, desde o religioso e político da época de Cristo até o príncipe das trevas, que agiu sussurrando palavras maledicentes e fazendo uso de sua rede de ajuda de demoníacos. Será que Satanás achava que o assassinato do Filho único de Deus, cometidos exatamente por aqueles a quem ele chamava de escolhidos, iria garantir a eterna ira do Senhor? Até porque roubar um fruto comum e desejar a igualdade com Deus provocou a expulsão do Éden. Não seria então o assassinato do Filho de Deus certamente o fim de todos nós, no pensamento de Satanás? O apóstolo Paulo parafraseou essa reveladora imagem no versículo citado anteriormente, contrastando a sabedoria do Espírito e a sabedoria do homem. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria de Deus está operando antes da nossa estupidez entrar em ação. Antes de existir o tempo, Deus estava pensando em você. A cruz foi tecida na misteriosa tapeçaria de sabedoria eterna do céu. Essa redenção maravilhosa do seu amor se desdobra e se revela continuamente. Pense nisso. Jesus era o nosso cordeiro antes mesmo da ovelha ser criada. Ele era Salvador na nossa terra antes do mundo ser fundado. Se tudo isso ainda não for suficiente, fomos escolhidos nele antes da criação para sermos perfeitos, sem máculas. Efésios 1:4 nos diz: assim como nos escolheu ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Antes do jardim do Éden ser semeado, nós fomos plantados nele. Antes de Adão e Eva serem colocados no jardim, estavam seguramente escondidos em Cristo. Antes dos nossos pecados serem como a escarlate, Deus os lavou, deixando mais alvos que a neve. Não acho que os governadores daquela época ficaram particularmente surpresos por Jesus ter ressuscitado da morte. Eles haviam visto os mortos ressuscitarem anteriormente, e Jesus disse a todos que ressuscitaria após 3 dias. Penso que Satanás sabia que a ressurreição fazia parte do plano. O que Satanás e os governadores poderiam não saber era que quando Jesus saísse do sepulcro, nós ressuscitaríamos com ele. A Bíblia diz: Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Ele não tomou nosso lugar simplesmente, ele nos deu o lugar dele. Temos sua vida, seu nome, suas palavras, sua autoridade e sua promessa. Nenhuma de nós estava viva quando nosso Criador foi crucificado. Mas isso não importa, porque mesmo antes da fundação dos tempos, fomos escolhidas em Cristo Jesus, predestinadas como filhas de Deus, assim como em Adão todos pecaram e em Cristo todos são perdoados. Nossa vida escondida em Cristo é um mistério que Ele anseia continuamente por revelar. Como você pode ver, a cruz sempre fez parte do plano. Não foi um plano B colocado em prática quando Adão e Eva fracassaram. O plano de Deus era a prova de nossos erros. Jesus viveu cada dia para expressar o coração, a vontade e a natureza do Pai aos habitantes perdidos da terra, pois nele vivemos e nós movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele é a nossa vida, nosso autor e aquele que nos transforma. Ao estudar a definição de cada uma dessas palavras, posso expandir o significado desses versículos e posso tornar um pouco mais claro qual é o conceito por trás da palavra nele. Por causa dele, não existimos mais em Adão. Vivemos em Cristo e estamos assentados com ele à medida que caminhamos na terra. A morte de Jesus deveria ter sido uma grande surpresa,
mas só aparentemente as consequências foram um choque. Mesmo que Jesus tenha dito repetidamente, tanto para seus amigos íntimos quanto para seus cruéis críticos, que ele iria sofrer e morrer, e após 3 dias levantar novamente, eles simplesmente não conseguiam e não queriam ouvir. Mateus 16:21 nos diz: desde esse tempo começou Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Essa não foi uma daquelas vezes que Jesus falou por parábolas, para que apenas quem tem ouvidos para ouvir ouça. Jesus disse claramente e repetidamente a seus discípulos que em um futuro próximo ele viajaria de propósito para Jerusalém, onde os líderes do seu povo o rejeitariam. Esses acontecimentos resultariam em um sofrimento horrível, morte e ressurreição. Como você já sabe, Pedro inclusive chamou Jesus à parte e o repreendeu por dizer tais coisas. Há muitas coisas contidas nessa conversa. Primeiramente, você não acha muito estranho que em uma conversa em que Pedro havia acabado de evocar o céu e chamar Jesus de Senhor, Jesus olhasse para Pedro e se dirigisse a Satanás? Em seguida, a revelação de que o desejo ardente de Pedro de garantir a segurança e proteção do seu amado líder é, na verdade, um convite para a armadilha da morte. Finalmente, mas certamente longe de ser menos chocante, existe a revelação de que às vezes Satanás e os seres humanos compartilham pontos de vista em comum. Para tornar as coisas mais claras, vamos ver um cálculo, porque aparentemente o céu e a terra calculam suas equações de maneira muito diferente. Pelas regras da equação da terra, humanas e satânicas, rejeição mais sofrimento mais morte, perda de poder e derrota. Pelas regras da equação do céu, Jesus e Deus, rejeição mais sofrimento mais morte, poder e vitória ilimitados. Essa foi uma proposição tão ilógica e absurda que, mesmo sendo completamente explicadas, era totalmente inesperada. Essa vitória não era somente de Jesus, porque o triunfo dele tornou-se nosso. Em nenhum lugar o poder dessa transformação é mais evidente do que na vida de Pedro, aquele que cortou a orelha de um homem, que negou a Cristo, cuja voz parece a de Satanás, é mais tarde visto confrontando com firmeza aqueles que costumavam amedrontá-lo. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 36, 38. Fomos salvos, perdoados, curados, amados, agraciados e capacitados e restaurados em Cristo. Assim como em Cristo Deus nos alcançou antes de cairmos, esse mistério e essa maravilha irão para sempre se revelar. Apenas a eternidade irá revelar o brilho da cruz. Antes de existir um adversário, um jardim, um homem, uma mulher e uma serpente, existia a resposta. Antes de existir uma guerra, havia uma vitória. Antes mesmo de haver o conceito de um jogo, a cruz foi o agente que mudou o jogo. A cruz foi o meio facilitador para o propósito pelo qual Jesus nasceu. Ela foi a árvore morta que nos trouxe de volta à vida. Deus nos exaltou em Cristo muito antes de tropeçarmos. Ele fez um caminho para nós antes de perdermos o nosso. Ele nos amou e nos conheceu primeiro, muito antes de nós sequer o conhecermos. Deus nos cobriu antes de percebermos que estávamos nus e nos restaurou antes de sabermos que estávamos quebrados. Aquele que é a nossa fonte de toda a vida transformou a cruz em árvore da vida, porque é o instrumento da cruz. Ao longo da vida aprendi que Deus permite a crueldade e a depravação humanas para revelar a profunda e desesperada necessidade que temos dele.
Meu estudo cerca da luta com espadas, a esgrima, talvez tenha revelado uma entre há muitas razões. O croisset. Em minha pesquisa, achei fascinante um movimento clássico de esgrima ou luta com espada, se chama croisset, uma palavra francesa que significa cruzar ou pegar a lâmina. Esse movimento funciona alavancando uma agressão hostil do oponente de volta para ele, e nesse processo o inimigo é desarmado. Aqui está uma descrição do movimento. É o mecanismo de croisset que faz funcionar, adicionar força à questão simplesmente arruina tudo e destrói sua habilidade de efetivamente direcionar seu ponto ao lugar certo. Funciona especialmente bem contra esgrimistas extremamente agressivos, porque ele se trava sua energia, usando toda a sua força e agressividade contra eles. Quando a esgrima se tornou um esporte e saiu da Itália e da França para a Grã-Bretanha, os ingleses simplificaram o nome desse movimento para a cruz. Pense nisto. O que aconteceu na cruz? Nosso magnífico Salvador pegou a lâmina quando seu lado foi furado, mas na cruz ele levou sobre si a hostilidade de todas as épocas. O que deveria ser devastador provou ter o poder de desarmar. O poder da cruz vem da alavancar. Quando executada da forma correta e aplicada sem hesitação, o corpo do oponente vai em direção à sua lâmina. Esse não é um movimento que existe uma mão pesada. De fato, ele é bem mais executado com mais suavidade dos toques. Na cruz, Deus alavancou tudo o que Ele era para sermos tudo o que poderíamos ser. Aproximadamente 3 séculos antes do nascimento de Cristo, o brilhante matemático grego Arquímedes lançou uma hipótese sobre o poder da alavancar. Dai-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Uma das equações para alavancar é o momento, força versus distância. Em um único momento, a cruz atravessou a insondável distância entre Deus e a humanidade e superou toda a força hostil. A cruz era a alavanca de Deus e a terra se tornou seu fulcro no momento em que Cristo deu sua vida para salvar o mundo. Jesus não ofereceu resistência quando a transferência divina aconteceu. Ele rendeu sua alma a Deus e seu corpo aos inimigos. O nome de Jesus é a única alavanca que ergue o mundo. Assim como o nome de Jesus ergue o mundo, a cruz de Cristo foi a alavanca que salvou o mundo. E, em última análise, a luta com a espada não é uma disputa de força, é uma competição de paciência sutil e estratégica. Jesus resistiu à cruz e suportou a força de todos os nossos pecados para realizar seu propósito. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nosso glorioso Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, entrou em cena para desmantelar o reino que o diabo construiu. Jesus é Emmanuel, Deus conosco, invisível, mas invencível. Apesar de parecer que ele desapareceu, na verdade ele levou sua presença na ascensão, pois sua presença cobre a todos. Antes da ascensão, ele era limitado pelas contenções de sua aparência humana. Agora ele nos rodeia pelo seu Espírito. Creio que Cristo deseja que continuemos sua obra para que, assim como ele revelou o Pai, possamos glorificar o Filho. Tudo o que escolhemos fazer deve servir para atrair a outras pessoas. A cruz erradicou todo o traço de hostilidade entre Deus e a humanidade, e através do sangue de Jesus e de seu corpo moído fomos todos feitos um. Em Cristo, homens e mulheres são uma só carne. Em Cristo, judeus e gentios são ramos em uma videira. Em Cristo, os santos do Antigo e do Novo Testamento se tornam uma nuvem de testemunhas. À medida que leio esses versículos em Éfesos, meu coração é movido pela profundidade do seu poder e de sua beleza. Tudo que foi conquistado pela obediência de Jesus me encanta. Jesus fez um caminho para estarmos no mundo, mas não mais sermos do mundo.
porque nos movemos nele nessa terra. Em Cristo somos ao mesmo tempo contidas e impossíveis de sermos contidas. Toda a boa vontade da qual fomos destruídos no Éden foi restaurado nele. Por mais incrível que tenha sido a vida no Éden, nossa vida nele será definitivamente muito melhor. Ele nos cobriu com muito mais do que folhas de figo seco ou pele de carneiro. Ele nos cobriu com sua justiça viva e nos transformou de dentro para fora. Não somos meramente uma estrutura esquelética formada por ossos do seu osso. Ele nos cobriu com a tenra carne de sua carne. Ele lançou fora o nosso coração endurecido e nos deu nossos corações moldados a partir da sua linhagem. Então, ele nos encheu com o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, a fim de que qualquer área caída da nossa vida pudesse ser regenerada e redimida. Ele se tornou como nós para que pudéssemos ser como ele. Em Cristo, um grande mistério é expresso e de alguma forma todos nós nos tornamos um. Em Cristo, a multidão compartilha um único coração. Nele, homem e mulher se tornam um. Através do seu sacrifício, Cristo e sua noiva se tornam um. Nele, tudo que foi dividido pode se tornar unificado. O sacrifício de obediência radical do nosso Cristo nos salvou de todas as maneiras que poderíamos ser salvos. A cruz tem um poder para unificar todos os que estão dispostos a abraçar isso. Em Cristo, aquele que está longe, perdido e errante, pode se aproximar. Bode expiatório. Você sabia que nos tempos antigos, quando Adão era sacerdote, 2 bodes eram trazidos diante do altar como uma oferta? Um era morto como sacrifício pelo pecado e o outro era designado como bode expiatório e não era morto. O sacerdote transferiu o pecado do povo de Deus para a estrutura trêmula do animal. Então ele era solto. Como Caim, esse bode era marcado e condenado a vagar no deserto em vergonha. Esse bode era um intruso indesejado agora. Ele não era mais parte do rebanho. O pastor de ovelhas não provia mais para ele belos pastos ou proteção. Se o bode expiatório chegasse perto de alguém, ele era enxotado. Ele repousava desconfortavelmente sozinho à noite, com frio, sem calor dos outros. Durante o dia, ele vagava pelo deserto árido. O bode expiatório passava o resto de seus dias procurando água e comida à mercê das feras. Você já se sentiu como um bode expiatório? Talvez você tenha sido culpabilizada, evitada, isolada e rejeitada, sobrecarregada pelo pecado e pela culpa. Talvez você tenha vagado em um deserto. Talvez hoje você ainda se deite todas as noites sozinhas e com medo no frio. Você tentou entrar depois de ter estado do lado de fora e eles não permitiram. Sua família a rejeita? Você foi forçada a abandonar seu ciclo de amigos ou a segurança que há entre as paredes da igreja? Não importa. Em Jesus existe espaço para você. Todas nós falhamos, mas Ele não tem defeitos. Não existe mais a necessidade de bodes expiatórios, porque Jesus levou todo o pecado. O sangue de Cristo trouxe os que perderam o caminho e purificou todo o remanescente da vergonha que tenta nos isolar e nos manter como bodes expiatórios. Até mesmo enquanto morria, ele poderia ter liberado o juízo, mas em vez disso, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com essas palavras, a imagem de Deus representa em seu Filho prevaleceu sobre o padrão de culpa que Adão e Eva colocaram em funcionamento. O sangue do Filho de Deus, o sangue do filho de Adão, Abel gritou com justiça e nomeou seu irmão de assassino. O sangue de Jesus chamou seus irmãos de perdoados. É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala de coisas superiores a Jesus, o mediador da aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A coisa superior era: Pai, perdoa-lhes. Ele escolheu ser marcado com nossa destruição
em vez de nos marcar para a destruição que merecemos. Jesus não fez nada para merecer a punição, e nós fizemos nada para merecer seu sacrifício. Ele foi rejeitado, traído, perfurado, moído, golpeado, açoitado, oprimido e então crucificado. Somente um Deus que é amor daria seu espírito àqueles que se arrependessem de assassinar seu filho. Eles pensaram que a cruz era o fim de Jesus. Eles não faziam ideia de que era só o começo. A cruz era a espada do amor. Após mais de 3 décadas de estudo da Bíblia, às vezes eu me pergunto se consigo entender ao menos superficialmente essa maravilha que é a cruz. Ela não é um símbolo de poder, ela é a medida de todo o poder. O que foi a morte para o nosso Cristo tornou-se vida abundante para nós. Nosso Jesus é o Verbo de Deus e Ele era e será sua promessa imutável. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. A cruz é a última garantia do cumprimento de toda a promessa feita. Ela é uma espada que destrói até o último remanescente de hostilidade entre céu e terra, tão certo como ela ser uma espada que transforma através da cirurgia da palavra. A cruz era sua esperança antes de você perceber que estava sem esperança. Ela era a resposta antes de você perceber que existia um problema. A cruz simboliza a fidelidade de Deus ao mesmo tempo que expressa sua fé em nós. Por meio da cruz, somos equipadas para caminhar nele.